Boa noite, prazer recebê-los em mais uma live. Agradeço a todos que estão entrando. Eu vou aguardar alguns minutos, para que nós comecemos. Espero que o assunto de hoje que o assunto de hoje mexa com vocês como mexe comigo, né? Talvez muitos nunca tenham pensado a respeito, mas está aqui um bom momento, uma boa oportunidade. Dessa vez aqui eu vou fazer alguma coisa diferente, né? Na semana passada, depois eu recebi um feedback importante de que todos aqueles comentários, eu fiquei ao final procurando, né, perguntas, quer dizer, eu voltei desde o começo, fui ao começo para ver se havia perguntas e acabou não ficando legal aquilo ali, né? E aí eu hoje vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou pedir para que vocês tenham a paciência de deixar as perguntas para o final. Então, eu não voltarei ao começo para procurar perguntas. Eu vou responder, na medida do possível, né, aquelas perguntas que forem feitas lá no final. Tranquilo, gente? Acho que fica melhor, né, do que aquela busca por... Eu não vou desligar os comentários, né? Vou deixá-los aqui, mas também não vou me ater a eles aqui. Eu quero realmente otimizar o tempo para que eu consiga ser bastante produtivo aqui, né? E vamos lá. Semana passada nós falamos sobre o sentido da vida, né, a importância do sentido. Então falamos de vida. Então hoje eu vou falar de morte. É um assunto, um tema sempre complexo. Durante o dia foi até interessante porque eu já recebi uma mensagem de uma pessoa que eu conheço já faz bastante tempo. Ela foi uma paciente. E ela comentou algo que me fez pensar. Ela falou: Cássio, eu tô com um pouco de medo, é um assunto que me incomoda, que me causa uma certa apreensão. E eu falei assim: ótimo, melhor ainda, aí que é para entrar mesmo e ver do que se trata. E a pessoa, muito sincera, né? Ela falou: eu tenho medo de eu me deprimir com o assunto. Então, eu acho que não. Vamos encarar então de uma forma produtiva. Quando eu falamos de vida na semana passada, hoje vamos falar de morte. No fundo, não. No fundo, nós também falaremos de vida aqui a partir desta perspectiva. Então, eu quero começar com vocês falando, né? Lembro que as pessoas que temem, as pessoas que evitaram entrar ou que estão aqui mas com medo do assunto e tudo mais, eu quero lembrar a elas que elas também morrerão, tá? Então, todos vocês que estão com medo do assunto, assim como eu, que em princípio não tem muito, tira, né? Claro que eu tenho sim, um pouco, mas morreremos todos do mesmo jeito, não tem escapatória para isso daí. Há mortes que são naturais, há mortes com muito sofrimento, há mortes súbitas, há mortes que são desejadas, que são procuradas, né? Por exemplo, segundo um estudo de uma médica especialista no assunto, ela diz o seguinte, que no Brasil, a cada 10 pessoas que morrem, uma somente morre de uma morte súbita. Ou seja, os outros 9 são aqueles que normalmente dizem assim: eu não quero dar trabalho, mas darão, né? Darão.
E porque somente, ó, na estatística é um número muito pequeno, 10% vão ter uma morte súbita. E por morte súbita não entendam aquela morte assim, aquela desejada por muitos, que é aquela morte da pessoa que morre dormindo ou tem um infarto fulminante, alguma coisa assim. Não, na verdade morte súbita também, um assassinato pode ser uma morte súbita, um acidente de trânsito fatal é uma morte súbita. Então, mas ainda assim está dentro dessa estatística de que somente 1 em cada 10 é que terão uma morte desse tipo. Então, não adianta ficar pensando nisso como é o meu desejo, é o meu sonho. Então, deve ser o de todo mundo. Contudo, em geral, não é o que acontece. Também é claro que tem as mortes procuradas, por exemplo, através de um uso excessivo de drogas não lícitas, não legais, de álcool, que é uma droga legalizada, né? Um uso excessivo de álcool, há uma busca constante, uma procura pelo perigo, falta de cuidados com si mesmo, falta de cuidados com a saúde, e etc. Quer dizer, são formas de buscar a morte. Não que alguém... Vejam, em muitos casos é inconsciente esse processo. E na psicanálise a gente fala muito do inconsciente. Né? É um diferencial importante da psicanálise, é justamente esse, de falar do inconsciente. Então, mesmo de forma inconsciente, eu posso buscar a morte. Quando eu vejo, por exemplo, aos finais de semana, isso eu vou falar uma coisa para que as pessoas pensem, e pensem da forma que vocês quiserem. Mas, por exemplo, eu moro em Jundiaí, e da minha casa eu vejo um pedacinho, né, da rodovia Anhanguera. Né? Bem pequenininho, um trecho curtinho, mas eu ouço algumas coisas. Aos finais de semana, passam aquelas pessoas de motocicleta, aquelas motos bacanas, grandonas, e passam lá, sei lá, 250, 300 km por hora. Imagino eu, porque pelo barulho elas passam muito rapidamente. De fato e de verdade, qualquer coisa que acontecer no caminho de uma pessoa dessas, ela não terá tempo de fazer nada, além de voar e morrer. Né? Pode ser que sobreviva, mas enfim. Percebem que, longe de dizer assim, ai Cássio, que exagero, isso é um prazer, o vento no rosto e etc. Então, você pode até chamar de um prazer e de fato lhe proporciona prazer, né? Pelo aumento da injeção de adrenalina, né? A injeção de adrenalina maior no sangue, etc. Então, ótimo, você vai sentir algumas emoções, mas que você pode pensar que está colocando em risco a tua vida, porque isso é um fato. Então, há mortes que são procuradas, lamento para quem tem moto e gosta, e de repente já passou aqui nas proximidades da minha casa, numa condição dessa, eu lamento dizer-lhe, mas de alguma forma você está procurando isso, assim como esportes radicalíssimos que tem por aí, e que podem ser extremamente prazerosos para as pessoas que os praticam, contudo, precisam ser vistos sob a ótica do perigo que nós estamos colocando a vida a partir, né, o risco que nós assumimos ao praticar tais esportes. Né? É importante dizer que morte não é o contrário da vida. Né? As pessoas acham que assim, o contrário da vida é a morte. Não, o contrário da morte é o nascimento. Eu nasço, eu morro. No meio do caminho, né, que é o período maior, felizmente, para muitos, né, chama-se vida. Então, eu preciso, durante o meu tempo de vida, pensar que há um término para isso, há um fim. Às vezes eu penso que a morte ela é um negócio muito intrigante. Por exemplo, teve um fato que aconteceu comigo, que acho que vale a pena compartilhar com vocês, já há alguns anos atrás. Esse fato foi marcante na minha vida e de algumas pessoas muito próximas, aqui com minha esposa, os filhos até conhecem essa história, mas ele me fez pensar, ele sempre me faz pensar muito. E assim, uma ocasião então, eu estava numa cidade do litoral
E eu estava sentado num banco em frente a um quiosque de comida, esperando ali ficar pronta o que eu pedi, muito gostoso, né? Eu tomar um lanche à noite é mais fácil também. E aí estou eu sentado esperando. Na hora que ficou pronta a comida que eu pedi, foi muito interessante, porque quando eu fui comer, eu percebi que aquilo ali poderia pingar alguma coisa, óleo, alguma coisa na minha roupa. Nesse momento, eu me lancei para frente. Eu fui para frente para ficar com as pernas abertas e se alguma coisa caísse, pingasse, cairia no chão. No exato instante, é incrível, mas no exato instante em que eu me lancei à frente, eu não percebi, eu estava sentado debaixo de um coqueiro muito alto, caiu um coco verde. Aquele coco, ele caiu exatamente assim, atrás, né, as minhas costas. Ele não bateu nas minhas costas, ele bateu no banco. De modo que, se eu não tivesse me precipitado, né, lançado o corpo à frente, com muita certeza eu não estaria aqui contando essa história hoje para vocês. E parece uma história até engraçada, e no fundo ela tem realmente, dá para ter um bom senso de humor com isso, né? Mas o que me chamou sempre a atenção, e até hoje, quando nós estamos em momentos em que, sabe, quando a gente tá chato, pegajoso, reclamando das coisas, e eu falo assim, olha, pensa que a qualquer momento pode cair um coco na sua cabeça. Então, quando eu falo isso, nós sempre paramos e pensamos, pô, tá valendo a pena a discussão que eu tô levando à frente? Essa minha implicância, esse meu mau humor, essa pegação no pé, tá realmente valendo a pena? Ela tem uma razão de fato boa para estar acontecendo? Então, vale a dica, tá? Pode cair um coco na cabeça de qualquer um de vocês. Então, pensem nisso na próxima vez. Às vezes eu paro para pensar na morte a partir de uma perspectiva que é a da culpa. Querem ver? Será que a morte, as separações, e eu estou chamando a separação de uma ocasião em que há uma morte, pode haver uma morte, aliás, se há uma ruptura, é uma morte que há ali. Quando eu penso nessa morte, eu posso pensar sob a luz da culpa? Posso. Por exemplo, por ter vivido sem respeitar a opinião alheia de pessoas próximas ou de qualquer pessoa que seja. Eu posso não ter me interessado pela vida do outro que está muito perto de mim. Eu posso não ter ouvido. Quantas vezes, ontem à noite ainda, meu filho reclamou, porque nós estávamos já cansados, naquele assim, ufa, para dormir, mas vendo um pouco de televisão, e meu filho, pô, escuta, vocês vão ficar vendo a televisão ou vão me ouvir falar? O que é mais importante aqui? Olha que chamada legal essa daqui, né? Naquele momento, nós estávamos cansados e era um direito nosso. Aquele assim, poxa, foi um dia dedicado a tanta gente, a tanta coisa, que naquele momento era um momento nosso e eu poderia. Eu tenho o direito de assistir a televisão? Evidente, ninguém. E ele, em momento algum, falou nada sobre o direito de ter ou não. Não é isso. A questão ali era, o que é mais importante? E talvez num momento de morte nós reflitamos sobre esse tipo de coisa. Quanta coisa eu deixei de fazer. Quer ver outro exemplo, né? Eu não tenho problema com exemplos pessoais, né? Muitos colegas têm, eu não tenho não. Por exemplo, eu tenho um filho que agora ele vai saber, porque ele está aí, provavelmente ele está assistindo. No momento em que ele foi embora de casa, ele foi morar em outro lugar distante, em que eu não consigo ir lá vê-lo ou ele vir aqui. É dispendioso, é complicado. Nesse momento, muita coisa passou, né, na minha cabeça, imagino que da minha esposa também, né, a mãe então, puxa, né, aquele assim, ó, pô, será que eu brinquei tudo que eu tinha para brincar? Será que eu conversei tudo que tinha para conversar? Será que eu fiz o que estava ao meu alcance? Eu não sei, mas agora é tarde. E aí que eu digo que talvez
nós vivamos esse momento ou esses momentos em função das culpas geradas em nós. Então, quando eu olho para essas questões sob a luz da culpa, eu tenho muito mais condições de refletir sobre elas, né, essas questões. Mas talvez seja mais importante eu refletir antes. A vida da gente é muito corrida, ela requer muito de nós, as demandas são muitas, são pesadas, muitas difíceis, né, de se dar conta, mas ainda assim eu preciso pensar nisso com honestidade. Eu sempre uso muito essa palavra, honestidade. Talvez, e eu acredito muito nisso, os mais ansiosos no leito de morte, na hora da partida, sejam aqueles que não viveram a plenitude de suas vidas. A falta dessa plenitude lhes dá uma ansiedade, e eu falo que tem duas irmãs que sempre estão de mãos dadas, são gêmeas, a ansiedade e a angústia. Então, naquele momento de morte, a angústia está ali presente, a ansiedade, aquele assim, eu não dei conta, me dá mais um tempo. Tem até um vídeo muito bem humorado, antigo, quem depois quiser eu teria o maior prazer em enviar, embora esteja lá no YouTube, mas é um vídeo em que a morte vem buscar o cidadão, e é engraçadíssimo. A morte vem buscar o cara e ele não acredita, como? Eu vou morrer agora? A morte diz, sim, agora, eu vim te buscar. E ali ele se dá conta de que falta um monte de coisas, tem muitas coisas a serem feitas, e ele não as fez. Enfim, é divertido o negócio, mas é uma provocação para a reflexão. Né? Aliás, para pessoas que são teimosas ali no leito de morte, eu penso assim, por exemplo, eu tenho um conhecido que ele tem uma clínica de dependentes, né, para tratamento de dependentes químicos. E é interessante, uma ocasião ele estava me contando que há pacientes que ele vai buscar, mas que ele precisa de ajuda para ir buscar, porque a pessoa estará tão relutante, e realmente isso se concretiza, a pessoa está tão relutante naquele momento que pode ser necessária uma força física para pegar aquela pessoa e trazê-la para a clínica. Tá? E eu fico imaginando, agora se eu personificar essa morte, né, como até daquele jeito que se apresenta sempre, né, aquela figura, aquela criatura vestida de preto, a foice na mão, né, que vem ceifar a vida. Se eu pensar nela como uma pessoa assim mesmo, é interessante porque ela deve falar assim, nossa, mas que pessoa trabalhosa essa para levar, porque ela está relutante até para morrer. Né? E eu imagino que, não sei, talvez eu seja diferente, talvez eu faça exatamente a mesma coisa, talvez eu dê um trabalhão desgraçado para a morte me levar. Mas cuidado, o trabalhão pode ser porque eu sou um cara muito resistente, me cuidei, tenho uma cabeça boa, ou pode ser pela teimosia, pelo medo irracional de partir e realmente ficar alguma coisa, tornar aquilo muito trabalhoso. Se eu penso na morte, no sofrimento advindo dela, eu também posso pensar que de onde vem esse sofrimento? Eu, na minha ótica, acredito, embasada em todos os estudos que eu faço, que essa morte, esse sofrimento advindo da morte, ele vem da projeção que nós fazemos de nós mesmos na figura daquele que morre. Olha que interessante. Pensem, eu vou repetir. O sofrimento, ele advém da projeção que eu faço de mim mesmo sobre a figura do que está partindo, do que está morrendo. Você quer ver? O que está morrendo, ou o que acabou de morrer, o morto, ele escancara ali a tua real condição. Sabe aquele do pó vieste ao pó tornarás? É isso, ele te lembra ali. Por isso que a morte, em geral, nos incomoda. Claro que há pessoas que lidam muito bem com aquele momento, se entristecem,
mas lidam de uma forma mais madura, mas não é o que nós normalmente vemos. Nós vemos, é muito comum ver pessoas em desespero, transtornadas ao lado daquele que partiu, daquele corpo ali, já então corpo. Por quê? Porque ele está te mostrando, você está vendo nele todo o horror que você tem, né? O medo que você tem disso. Né? Por exemplo, agora, esse momento também da pandemia, da Covid, meu Deus, cada vez que eu ouço os números, né? As pessoas que vão para o hospital, que nós nem sabemos se elas vão voltar, a dor, o desespero de eu não saber se eu terei possibilidades de fazer um enterro digno para aquele meu ente querido que se vai, que acabou de partir, né? O que fizermos de bom e de ruim, muitas vezes nós não teremos tempo de reparar. Gente, já pensaram sob essa perspectiva? Então, não é só a questão de, ai, coitado, ele morreu. Não, é o que ele causa em mim. Esse momento é muito forte. Quando eu vejo essa quantidade todos os dias, olha, batemos o recorde, em 24 horas morreram 1.000, 2.000 pessoas. Eu falo, gente, espera um pouquinho. Poderia ser eu ali. Poderia ser um ente muito querido, poderia ser, né, um amigo que está ali morto. E eu não vou nem ter o tempo de olhar para essa pessoa e dizer assim, pô, como você foi importante para mim. Isso me emociona, gente, de verdade, né? Me emociona mesmo. Nesse momento eu parei, eu pensei no que eu estou falando e me emocionei. A projeção, ainda voltando nessa questão da projeção, olha só, ao longo da vida, nos nossos relacionamentos, nós criamos na nossa cabeça, ainda de novo, ainda que inconscientemente, eu crio espaços que eu ocupo na vida daquelas pessoas com as quais eu me relaciono. No momento que elas morrem, que elas desaparecem, porque não precisa ser só a morte, gente, como eu disse, pode ser uma separação, pode ser alguém que se mudou, foi para longe e eu não vou ter oportunidade de ver novamente. Aquele espaço que eu ocupava na vida daquela pessoa, que fazia com que eu me sentisse importante, é importante o espaço que eu ocupo ali na vida do outro. É importante o espaço que eu ocupo na vida da minha esposa. Se a minha esposa morre agora, a sensação que eu tenho de não ocupar mais aquele espaço de importância é cruel. No fundo, eu estou talvez mais sentido. Eu estou falando talvez para amenizar, tá? Para que as pessoas não se choquem tanto, mas no fundo, eu estou muito mais impactado, não pela morte dela, mas pela noção de importância que eu acreditava ter lá e que passo a não ter. Abriu-se um buraco. Como eu preencho esse buraco agora? Como eu preencho esse vazio agora? Isso me faz pensar muito fortemente na morte. Por isso que da importância de um trabalho de luto, né? Um luto bem feito, porque o luto, as pessoas acham que não, luto é usar preto e ficar uma semana, sei lá, em casa. Não, não. O luto é um processo. E é justamente esse processo de desligamento emocional com aquela pessoa, com aquela coisa, com aquele trabalho. Por exemplo, eu fui demitido. Eu preciso fazer um luto da minha saída. Eu aposentei. Eu preciso fazer um trabalho de luto. Esse processo de desligamento emocional daquilo que eu acreditava ocupar um espaço de importância. Se eu não fizer isso, eu não acalmo esse sofrimento. Eu não consigo elaborar de uma forma saudável que me faça retomar uma condição de equilíbrio. Quando eu olho para a morte, eu tenho medo dela. Ela representa o fim, acabou. Tem arrependimento ali. Tem um tempo que eu não dispus enquanto era possível.
tem um desperdício muito grande de tempo, tem brigas. Tudo isso precisa de uma auto-reflexão, senão eu não compreendo e eu não... Olha a expressão que eu vou usar. Eu não tiro proveito dessa morte. Há ainda uma identificação muito comum, natural do ser humano, uma identificação com o morto, né? Talvez muitos nunca tenham ouvido falar nisso, mas é comum que após a morte de uma pessoa muito querida, muito próxima, eu comece a fazer sintomas semelhantes aos que levaram aquela pessoa àquela condição de final, né? Também é comum que eu sinta raiva do morto. Quantas vezes vocês já viram gente que diante de um caixão ali chora desesperadamente e diz coisas do tipo: como você pôde me deixar? Como se a pessoa precisasse pedir licença a você para morrer, né? Ela não precisa, ela simplesmente morre. Mas, assim, como você pôde e agora? O que eu faço? Quer dizer, ela projeta sobre o morto, o que partiu, toda a sua raiva. Então, olha quantas coisas a morte faz com a gente. Olha quantas coisas ela nos faz pensar, né? A culpa, essas projeções. Se eu pensar na morte relacionada ao tempo, olha que coisa interessante, né? Tem a ver com o tempo também a morte. Então, por exemplo, disse, né, uma frase que diz que a mais lamentável de todas as perdas é a perda do tempo. Olha que interessante. Parem para pensar nisso. A mais lamentável de todas as perdas é a perda do tempo. Porque aquele tempo que passou, ele não volta mais. Todo mundo sabe disso. Ah, eu sei que nada volta. Então, eu sei, mas ao mesmo tempo eu não me debruço sobre isso. Eu vou pedir licença para vocês e eu vou ler um poema do Mário Quintana. Mário Quintana, que foi um poeta importante, gaúcho, de Alegrete, né, do século passado, nasceu e morreu no século passado. Mas ele tem um poema muito bonito, muito interessante, chamado O Tempo. E eu vou ler para vocês aqui. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, já não sabemos mais por onde andam os nossos amigos. Quando se vê, nós perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria: eu a amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo, que infelizmente nunca mais voltará. Pensem, é uma reflexão importante essa, né? A partir desse poema. Dizem também que quem mata o tempo não é assassino, é suicida. Mata a si mesmo, mata os sonhos daqueles que estão ao seu lado, daqueles que virão. A maturidade, gente, né? Tornar-se, amadurecer, me ensina que eu preciso construir os meus caminhos no hoje. É aqui, é agora. Porque o futuro, um futuro vencedor, né, dependerá das 2 decisões de hoje.
E uma coisa que eu sempre falo no meu consultório, aos meus pacientes, eu sempre faço para eles um desenhinho e coloco as 3 regras das decisões, né? E as 3 regras das decisões para mostrar para eles que eu preciso tomar decisões na minha vida. Hoje, eu tomar as decisões. Porque cada vez que eu deixo de lado o meu poder de tomar decisões e eu sou empurrado simplesmente, né? Com todo respeito ao gosto musical de todos que estão olhando, mas aquele refrão da música, deixa a vida me levar, vida leva eu. Pode ser muito gostoso para se dançar, mas, por favor, não deixa a vida me levar. Claro que tem um sentido poético, com todo respeito ao compositor, mas não deixa a vida te levar de qualquer jeito. Conduza você é que precisa. Para que você não chegue no último momento, assim como eu, dizendo, puxa, eu não fiz isso, ou eu não fiz aquilo, ou eu não li, eu não estudei, eu não passeei, eu não amei. É agora o momento de pensar. Gerenciar, né, a vida é questão de escolha, gente, de decisão. E a gente não pode perder tempo escolhendo reclamar, amaldiçoar a sorte. Vamos deixar isso de lado. Faça um pacto com o seu tempo e use-o a seu favor. Então eu estou falando da morte sob uma perspectiva da culpa. Eu estou falando sobre a questão do tempo, né? Vamos olhar para ela, né? Do sofrimento, das projeções. Vamos olhar para ela como ela precisa ser vista. A morte, gente, perante ela, todas as máscaras caem. Lembram-se das máscaras? Lembram-se lá da primeira live que nós fizemos, desse primeiro encontro nosso, quando nós falamos da personalidade, das máscaras que nós usamos ao longo da vida para parecer aquilo que nós achamos que os outros valorizam. E é o que eu faço. Só que perante a morte, essas máscaras caem. Pensar na morte traz para nós lucidez, traz discernimento, para que nós façamos escolhas que sejam verdadeiras na nossa vida, né? A vida só é perceptível pelos contrastes que há. Nós só percebemos o preto dentro de um branco porque há um contraste. Porque se tudo fosse preto, eu não perceberia as diferenças. Eu não notaria que as coisas precisam desse contraste para despertar minha atenção e fazer com que eu pense sobre elas, né? Os contrastes trazem consciência para a gente. Quem não pensa na morte não consegue ter vida. Alguns vão dizer assim, pô, mas qual é desse cara? Agora ele quer que eu fique pensando na morte o tempo todo? Não. Por favor, longe disso. Mas pense, sim, algumas vezes pelo menos. Pense na morte. Até porque, gente, eu não sei, eu não sei quando ela chegará para mim. Então eu preciso pensar nela como meio de contraste para eu olhar para a vida e dizer se, sim, eu estou vivendo a vida que eu gostaria. Ou, não, eu não estou vivendo a vida que eu gostaria. Eu estou vivendo, como eu já falei lá atrás, em outro encontro nosso, eu estou vivendo a vida que os meus pais queriam que eu vivesse, eu estou vivendo a vida que a sociedade diz que é para eu viver, ou que a minha mulher, ou que os meus filhos querem que eu viva. E quando é que eu vou viver o que eu quero viver? E não confundam isso com nenhum tipo de falsa liberdade, que muitas vezes se confunde com libertinagem, e não pensem dessa forma. É somente olhar para a vida assim. Quantas pessoas vocês devem conhecer, talvez alguns aqui até tenham essa experiência, precisam de um diagnóstico de uma doença para resolver viver, né? Com todo respeito e todo amor.
Mas eu preciso de um diagnóstico de uma doença para eu falar assim, ai não, então agora eu vou viver. Oxalá nós vivamos a partir de agora, desse nosso bate-papo, sem precisar ter uma notícia trágica na nossa vida. Tem gente que tem um infarto, né? E se recupera e fala assim, nossa, agora eu vou viver, porque eu já tive, eu estou tendo a segunda chance. Alguns usam até a expressão, eu renasci. Opa, você renasceu? Que bom, tomara que você morra todas as noites e tenha a oportunidade de começar de novo, de nascer de novo no teu dia, quando ele se inicia. Porque eu preciso morrer para as coisas que passaram, eu preciso aprender com elas, mas eu preciso morrer no sentido de me desprender delas, porque agora elas são passado. E se ele foi bom ou se ele foi ruim, se eu fiz muita ou pouca bobagem, né? Agora é o momento de viver para frente. Outro dia eu falei isso. Olha, nada de ir lá no passado tentar reformar passado. Passou. Mas é começar, é nascer novamente para coisas diferentes na tua vida. Mas não espera uma situação que exija de você alguma coisa, né? Alguma coisa impactante para você resolver nascer de novo e começar a viver, né? Todo dia pode ser o último, gente, né? Mas ninguém pensa nisso. Ninguém pensa, ninguém quer olhar para isso. Na hora da morte, minha ou do outro, é que a gente olha para trás, né? Mas eu não preciso esperar. Eu posso olhar agora, né? Eu posso olhar a partir de agora. Construa algo que você goste de ver lá, quando chegar a nossa hora, que fatalmente eu vou olhar. Inevitavelmente, indubitavelmente, misturei as duas palavras. Eu vou olhar para trás. Tomara que a gente goste do que vê. Porque, lamentavelmente, a gente passa anos da nossa vida em lutas, em brigas, não lutas que valem a pena por ideais, não, mas em brigas, em desavenças, em rancor, em ódio, em mágoa, de amargura, e naquele momento é o que ficou, é o que eu vou enxergar na hora de olhar para trás. Eu me lembro, e vou me permitir contar rapidamente, eu me lembro quando a minha mãe partiu. Nos últimos dias, nos últimos momentos, eu me lembro que por várias vezes, já com muito pouca lucidez ali, mas eu me lembro que ela contava com muita amargura a mágoa que ela tinha do pai. Olha que interessante, ela viveu praticamente 90. Se eu supuser que a infância teria sido lá, sei lá, os 10 primeiros anos de vida, só para fazer uma conta rápida, eu vou dizer para vocês que ela passou 80 anos magoada. 80 anos guardando aquelas tristezas dentro dela. Ela teve 80 anos. Naquele momento, quando ela olhou para trás, o que ela pôde contar? Eu não estou falando isso em tom de crítica, de mágoa minha contra ela, mas de um respeito profundo pela vida que ela teve, mas uma reflexão também profunda sobre aquela que eu quero ter. Qual de vocês, junto comigo, quer chegar no último momento, seja lá quando for isso, tenho a menor ideia, também não estou com pressa, né? Mas qual de nós quer chegar naquele último momento e olhar para trás e enxergar essas coisas? Talvez nós enxerguemos algumas que não foram legais, mas que sejam mínimas, que a maior parte nos dê satisfação, prazer e o prazer de dizer assim, ó, não, valeu a pena. Valeu a pena viver tudo isso daqui, né? Olhem dessa forma, reflitam e comecem a ter novas formas de viver, novos renascimentos a partir de hoje. Eu quero viver, né? Eu ouvi isso daqui esses dias. Eu quero viver a vida de modo que, quando eu morrer, as pessoas sintam saudades de mim, não alívio.
Outro dia uma pessoa me relatava que ela foi a um enterro de uma pessoa que durante a vida ela falou, puxa, ele era uma pessoa difícil, era uma pessoa que ninguém gostava. E eu ouvindo aquilo, já uma pessoa bastante idosa, ninguém gostava. E aí a pessoa me relata que no enterro, ali minutos antes do enterro, ali durante os momentos finais do velório, um filho disse, pô, acreditem, eu não estou criticando a pessoa, só estou falando para a gente pensar. A pessoa disse, o filho disse, pô, eu vou perder o jogo da Liga dos Campeões. Eu me coloquei naquela cena e pensei, caramba, que o jogo da Liga dos Campeões não seja mais importante do que estar se despedindo de mim, de alguma forma. E que boas lembranças estejam naquele momento. Porque você está com medo, Cássio? Não, porque eu quero realmente viver de uma forma... Aquela coisa que a gente vê em frase de Facebook, viva hoje como se fosse o último dia. Não dá para fazer isso, gente. Ninguém consegue, na prática, fazer dessa forma. Mas que realmente, com uma frequência maior, nós pensemos. Né? E deixemos de ser também vampiros dos outros. A gente acha que para viver a gente precisa vampirizar alguém que está ali tapando aqueles buracos que eu fiz, ou gente que escolhe viver, né? Ou vive vampirizando os outros, achando que os outros são os responsáveis pela nossa felicidade, têm alguma obrigação de nos fazer felizes ou qualquer coisa do tipo. Ninguém assinou um contrato que vai ser como eu quero que essa pessoa seja, como me agrada. Eu tenho que ter um respeito pela pessoa, deixando-a, permitindo que ela seja o que ela quer ser, o que ela consegue ser, o que ela pode ser. Então eu vampirizo gente, sabe, para tapar buraco meu. Ou ao contrário, muitas pessoas vivem numa ânsia de ficar cuidando. Parem e reflitam. Por que eu faço isso? Isto aqui não é um juízo condenatório de quem haja dessa maneira. Até porque em diferentes momentos da vida nós podemos estar agindo dessa maneira, mas é uma coisa momentânea. Né? Eu preciso olhar com franqueza para essas coisas na minha vida. Né? Minha outra forma de ver, né? Para quem acredita, a minha relação com Deus. Como é a minha relação com Deus? Ela sempre foi uma relação de barganha? Né? A minha oração, o projeto social que eu participo com que finalidade? Eu oro e peço as coisas que peço em oração, ou agradeço, com que finalidade? Quem faz o bem para se dar bem, ou porque pega bem, começou a fazer o bem pelo motivo errado. Né? Não é pelos motivos certos. Claro que nós nunca abandonaremos, nunca nos livraremos da nossa vaidade. A vaidade faz parte do ser humano. Eu preciso diminuí-la o suficiente para que ela não seja predominante nesses momentos. Né? Eu sinto, se eu for muito egocêntrico dessa forma, eu vou sempre sentir a doença, a morte como fatos injustos. Como eu estou doente? Como o outro morreu? Peraí, eu não sou um injustiçado nessas situações. O meu egocentrismo me faz olhar dessa forma. Né? Nessa relação de barganha, vamos lá. Onde é o paraíso, gente? Né? Uma estação antes da Ana Rosa? Não. Né? O paraíso tem que ser aqui. Ou é depois da morte? Então, eu vivo uma vida que eu não quero viver, mas estou supondo digna. Assim como a que eu gostaria também. Né? Por quê? Porque esperando o que vem depois, mas e o agora? Aqui, não é um imediatismo, não é eu vou viver hoje como se não houvesse amanhã. Não, há amanhã sim. Não sei, talvez não, mas mas eu não vou ficar pensando no que eu vou viver depois. É aqui. Então, quando as pessoas falam de sentido, né? O que Deus quer de mim?
Qual o sentido da minha vida? Qual é a missão? Eu sinto que eu vim com uma missão para esse mundo. Assim, então realize, né? Olhe para dentro. Não é ficar olhando para fora nisso. Olha para dentro o que o seu espírito diz que você precisa fazer. Quais as minhas habilidades? O que eu tenho de talentos que podem ser úteis? Que talentos, que habilidades podem ser úteis nesse momento aqui, né? Em que tanta gente precisa olhar para essas coisas. Viver com culpa, viver com medo da punição, medo de castigo, é estar morto antes de morrer. A pessoa está morta antes de morrer. Que não sejamos assim. Aproveitem esse momento de isolamento, esse momento de convívio com outras pessoas, para refletir isso de uma forma que ajude no crescimento, de olhar, de lidar bem com aqueles que estão à tua volta aqui, né? Eu atendo muitas pessoas que dizem que querem morrer. Ai, não, para mim morrer seria a melhor coisa hoje. Será que elas estão mesmo preparadas para morrer? Será que eu estou deixando de falar de viver? Arrepender-se daquilo que... Arrepender-me e arrependerem-se daquilo que não foi feito? Você viveu a tua vida? Você está vivendo essa tua vida? Tem um livro muito interessante chamado, que foi uma peça, inclusive, ficou muito tempo em cartaz, chamada Alma Imoral. E tem um diálogo nessa peça, né, escrita por um rabino, que é o Newton Bonder. Ele diz o seguinte: no leito de morte, né, uma conversa que acontece. Então, um aprendiz ali, né, ele vira e diz para o rabino, né, dentro da cultura, no judaísmo, né, cultura judaica, ele diz assim: por que estás tão irrequieto? Perguntou o discípulo ao rabino Súcia, ao vê-lo em seus momentos finais de vida. Eu estou lendo, viu, gente? Por que estás tão irrequieto? Perguntou o discípulo ao rabino Súcia, ao vê-lo em seus momentos finais de vida. Tenho medo, respondeu Súcia. Medo de quê, rabino? Medo do tribunal celeste. Tu, um homem tão piedoso, cuja vida foi exemplar, se tu, rabino, tens medo, imagine nós, cheios de defeitos e imperfeições. Rabino Súcia então diz para ele: não temo ser inquirido por não ter sido como o profeta Moisés. Não deixei um legado do seu porte. Eu posso me defender dizendo que eu não fui como Moisés, porque eu não sou Moisés. Nem temo que me cobrem profecias como as de Maimônides, por eu não ter sido oferecido ao mundo a qualidade de sua obra e o seu talento. E eu posso me defender dizendo que eu não fui como Maimônides, porque eu não sou Maimônides. O que me apavora nesse momento é que venham indagar: Súcia, por que não foste Súcia? Com isso eu encerro, pessoal. Eu vou deixar aqui as minhas sugestões de leitura, né, atividade. E na atividade que eu coloquei essa semana, todas elas, eu vou colocar essa também. Pense que a morte vem para você hoje. O que quer fazer que ainda não fez? Com quem quer se reconciliar e não se reconciliou? O que eu preciso terminar? Faça uma análise e veja o que te impede. Pense nas coisas que estão te preocupando hoje, nesse momento em que a morte chega para você. O que de fato importa se ela chegar? E livro, né? Sugestão de leitura, espero que vocês estejam fazendo isso.
Tem um livro de uma médica chamada Ana Cláudia Quintana Arantes, chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Boa reflexão, boa leitura. E a partir de agora, se vocês, nesses minutos que restam, eu tenho, pelos meus cálculos aqui, mais ou menos uns 10 minutos, eu estou aberto às perguntas. Como eu disse no começo, eu não vou ficar procurando as perguntas do começo, eu vou responder a partir de agora, se houver alguma, eu teria o maior prazer em responder para vocês, gente. Então, fiquem à vontade para enviar nesse momento, para que eu não precise subir e procurar. Bom, eu vou aguardar alguns instantes, caso alguém queira, senão eu vou me despedindo de vocês. Espero que deixando todo mundo com a pulga atrás da orelha, né? Dizendo também que esse tema aqui foi um tema que mexeu bastante comigo e é interessante porque na semana retrasada, enquanto eu preparava o tema da semana passada, esse aqui já estava pronto, porque no meio do caminho já me veio uma inspiração para fazer isso, né? E eu fiz. Poderia repetir o nome do livro, por favor? Meu áudio cortou. Repito, sim. O livro se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu já coloquei, inclusive, no meu Instagram, a fotinho dele, como eu sempre coloco, eu já coloquei ontem. Tá? Então, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Tem uma pergunta que foi feita no meio. Tá. De Ana Cláudia Quintana Arantes. Minha esposa me passou gentilmente o celular dela aqui, dizendo assim, ó, a pessoa que não faz esse processo de luto ao ser dispensado de uma empresa, fica sentindo-se vitimizado? É uma pergunta muito boa, importante. Em geral, sim. Na minha incapacidade de lidar com com as minhas dificuldades, né, com as minhas falhas e tudo mais, eu tendo naturalmente a projetar isso para fora de mim. Então, assim, o culpado é sempre o outro. Não, se a empresa dispensou, olhe para você para rever por que chegou nesse ponto, o que aconteceu e assim por diante, né? O que eu poderia ter feito diferente, né? Essas coisas de luto rapidamente. Eu sei, você me contou isso naquele encontro que nós tivemos recentemente. Eu confesso que me tocou bastante, né? Você perdeu um filho há 10 anos e lhe digo que não é fácil recomeçar. Tenho certeza, tem uma outra querida que está assistindo nesse momento aqui. Eu vou respeitar não falando o nome dela, mas também perdeu se não me engano, uma filha muitos anos atrás. É uma dor, segundo o que me relatam. Felizmente eu não passei por essa experiência, mas é que é uma dor realmente muito profunda e que precisa ser respeitada, né? A morte causa medo para todos, mas devemos encará-la de frente e com sentimento de dever cumprido. Eu não sei se foi um comentário ou uma pergunta. Acho que foi só um comentário. Sim, eu concordo com você. O dever cumprido. Mas para que esse dever esteja cumprido, não é na hora da morte que eu vou olhar até. Ai, deixa eu ver se eu cumpri ou não o dever. Não, é desde já. Se chegar hoje, eu cumpri? Não. Então eu vou cumprir. Eu vou me reconciliar, eu vou reparar, eu vou fazer o que for preciso ser feito para que eu não precise pensar na última hora, porque daí já não dá mais tempo, gente. Aí não tem mais o que fazer. Você tem mais medo da morte ou da vida? Pergunta legal essa, né? Do Natan. Natan, eu acho que eu entendi a tua pergunta, né? Eu acho que eu diria para você assim, olha, eu tenho mais medo da vida, tá? Do que da morte. Mas de um bom tempo para cá, eu escolhi não ter mais medo da minha vida também.
Ao contrário, é desfrutá-la, é aproveitá-la. Então hoje, felizmente, eu consigo, não tudo, evidente. Claro, gente, tem coisas que não são legais e não vamos aqui pintar um mundo colorido para todo mundo para parecer que eu sou maravilhoso e dá tudo certo. Não, não dá não. Aqui em casa também tem desavenças, tem briga, tem gente que discorda uma da outra. Tem tudo que tem na casa de todo mundo aqui. Tá? Eu não sou diferente em nada. Tá? Mas eu tenho hoje o privilégio de fazer coisas que eu gosto muito. Eu gosto muito. Uma delas é a minha profissão, a profissão que eu encontrei há mais ou menos uns 10 anos atrás e me preenche de uma forma muito legal, porque ela me dá o privilégio de tocar algumas almas, né? Na sua dor, no seu sofrimento. Isso, como diz aquela propaganda, né? Não tem preço. Isso é muito legal, gente, é muito legal. Poder compartilhar com as pessoas aqui os momentos difíceis, né? Isso acho que é muito legal. Ter a oportunidade de estudar muito, eu gosto muito de ler, de estudar, e a minha profissão, faz parte da minha profissão o ler e o estudar constantemente. Isso não é um problema, tem gente que acha um saco isso, né? Eu acho um grande barato, né? Um grande barato. É uma viagem muito louca sem cheirar nada, viu, gente? Né? Ter esse privilégio, né? Ter o privilégio de ter gente ao meu lado que me suporta para isso também, né? Não é suporta, me tolera, né? Dá o suporte, né? Minha esposa em especial, né? Que eu amo muito e que sem ela eu não estaria nessa jornada aqui, né? Sua profissão traz aprendizado para você em primeiro lugar. Eu concordo com isso. Tá bom. Gente, o tempo está finalizando. Alguma pergunta a mais que vocês gostariam que eu possa ser útil respondendo? Não deixem de fazer as atividades e assim, ó, por favor, comecem as leituras, né? Comecem as leituras. Quero dizer que eu fiz um desafio lá, eu contei para vocês já algumas semanas atrás com meu filho e nós estamos firmes e fortes. Já passamos da metade do livro, continuamos, devemos finalizá-lo em acho que 2 semanas aqui, 3 no máximo. Então, estou aberto a grupos de leitura aí também, tá? Quando cuidamos de um ente, eu vou ler porque essa pessoa aqui eu respeito muito, né? Não que os outros não, mas quando ela escreve: quando cuidamos de um ente querido doente e que vai definhando, você pensa que o luto vai ser fácil de superar. Mas é um engano. Dói tanto quanto a morte súbita. A morte deixa um abismo imediato. Para que sirva de reflexão para os outros que estão lendo aqui também, né? Tá bom? Já me disseram que sou uma pessoa fria por aceitar bem a morte de pessoas queridas, inclusive da minha mãe. Isso não é frieza, talvez seja, e eu te conheço, é um grau de maturidade que lhe permite ver que ali não acabou. A morte da sua mãe não a eliminou, pelo contrário, ela continua viva aí dentro, né? Com os bons exemplos que deu, com a vida que teve, que eu sei que foi uma vida de luta, né? De muita batalha. Então não é frieza, eu chamo de maturidade. Esse processo essa fase da vida que você vive hoje. Eu penso assim. Muito bom, boas reflexões para a semana. Então tá bom, gente, eu vou encerrando então. Eu agradeço uma vez mais. Na semana que vem eu estou me preparando para a gente falamos de vida, agora de morte, e eu quero trazer para vocês um pouco de reflexão aí também sobre perdão e empatia. Perdão e empatia, né? Vamos olhar um pouquinho para isso, tá bom?
Mais uma vez, meu muito obrigado. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês aqui e desejo que seja um restante aqui de semana abençoado para todos, tá bom? Um forte abraço, uma boa noite.